Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Adicional noturno, recolhimento de FGTS, seguro-desemprego, auxílio creche. A lei que regulamenta os direitos dos empregados domésticos foi pauta de debate aberto ao público ontem à noite no auditório da Defensoria Pública do Estado. Trabalhadores e líderes de classe discutiram as principais mudanças trazidas pela lei e o que isso representa para a categoria. A nova lei entra em vigor em outubro e regulamenta uma série de direitos para as empregadas domésticas. 7 estão entre os mais polêmicos. São eles: adicional noturno, obrigatoriedade do recolhimento pelo empregador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, seguro-desemprego, salário família, auxílio creche e pré-escola, seguro contra acidentes de trabalho e indenização em caso de despedida sem justa causa. Em Porto Alegre, um debate sobre a lei reuniu trabalhadoras e lideranças da categoria, como a presidente da Federação Nacional das Domésticas. Em seu discurso, ela falou sobre os avanços na legislação e os reflexos para a classe. Quando se fala da questão, vai ter desemprego, nós dizemos que não vai ter desemprego, porque a gente acredita que essa categoria foi reconhecida, foi feita justiça, né? E quem não puder ter trabalhadora doméstica, que não tenha. Agora, quem puder tem que respeitar os direitos, assinar carteira e respeitar os direitos dessa categoria que é tão importante para a sociedade brasileira. Mas para a presidente do sindicato da categoria de Pelotas, ainda há muito para se avançar, principalmente no que se refere à igualdade de direitos. Um exemplo é o seguro-desemprego. Para os outros trabalhadores é 5 ou 6 meses, para nós é 3 meses, né? Outra coisa, a criação de uma outra categoria chamada diarista, né? Todo trabalhador que trabalha 2 horas certas na semana, com o dia certo, ele é trabalhador igual. Agora, o trabalhador precisa trabalhar 3 dias para ser empregado doméstico. Isso aí não é igual. Outra questão, banco de horas. Tem até 1 ano para pagar. Então, isso aí é desigualdade, isso aí é discriminação. E a gente está numa luta por direitos realmente iguais. Em todo o Brasil, são mais de 8 milhões de empregadas domésticas. 93% da classe é representada por mulheres. 60% delas são negras e 7% analfabetas. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Quando você apoia a organização sindical, quando essas pessoas se organizam e buscam melhores condições de trabalho, isso significa aumentar o índice de formalização de empregos, de busca de melhores condições de emprego, de salário, de formalização. Então, isso é muito importante, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Dados da OIT ainda mostram que em todo o mundo existem cerca de 50 milhões de empregadas domésticas, 19 milhões só na América Latina, onde as trabalhadoras da classe representam a maior parte da mão de obra. O desemprego na região metropolitana de Porto Alegre chegou, em maio, a 7,8%. Segundo dados da FEE, da FGTAS e do DIEESE, são 148 mil pessoas sem ocupação. O IBGE, que trabalha com metodologia diferente na pesquisa, apontou uma taxa de 5,6% na capital e municípios próximos, mas, independentemente dos números, a crise econômica já está afetando as empresas. Diego começou o ano com boas perspectivas profissionais e escolheu trocar de emprego. Mas a empresa sofreu os efeitos da crise e ele também. Hoje estava na fila do seguro-desemprego. 50% aproximadamente foram desligados da empresa. E todos os funcionários contratados nesse ano, no caso no qual eu me enquadro, foram desligados. Em outros momentos, se tu perdesse o emprego, tu estaria logo encaminhando o seguro-desemprego como agora? Absolutamente não. Com as mudanças nas regras do seguro-desemprego, que ampliaram o tempo mínimo de carteira assinada para conceder o benefício, a procura até caiu nas agências do Cine. Mas do outro lado da sala, a busca por trabalho aumentou. Reflexos do crescimento do desemprego na região metropolitana. A taxa chegou a 7,8% em maio. A trajetória nos últimos 12 meses estão também apontando nessa linha. Então, não é uma questão circunstancial de maio, é uma questão que, infelizmente, já vem há mais tempo e a inclinação que estava sendo
direcionada, prevista, tem se confirmado. Suelen vai abandonar a vida de autônoma como manicure. Depois de 3 anos, busca de novo a segurança de um emprego formal. Não está dando para pagar as contas? Dá, mas é tudo apertado, né? Eu prefiro melhorar agora. O comércio foi um dos setores que mais contribuíram para o desempenho negativo. E segundo a pesquisa, o problema ainda não atingiu o varejo, mas os empresários estão pessimistas quanto aos próximos meses. Depois de 1 ano e 4 meses trabalhando no comércio de tecnologia, Paulo foi demitido. A empresa está numa fase de contenção, né? Ele faz parte da estatística de desemprego da capital. Conforme o último levantamento da Fundação de Economia e Estatística, a taxa de desemprego da região metropolitana no mês de maio foi de 7,8%, número maior do que no mês anterior, que foi de 7,1%. E o setor que mais fechou vagas foi o comércio. Seguidos do setor de manutenção de veículos e motos e da construção civil. Mas esse índice, segundo o Sindicato dos Lojistas, não se refere ao comércio varejista de móveis, eletroeletrônicos e vestuário, que teve um comportamento normal em maio. Não se sente esse desemprego. Ainda não aconteceu isso e as nossas lojas não estão demitindo. Está acontecendo, na verdade, é a não reposição de mão de obra, porque muitos trabalhadores também estão desistindo de querer trabalhar no comércio porque querem buscar outras alternativas. Karine é um exemplo. Ela está deixando a loja em que trabalha para se dedicar ao filho de 6 meses. Quando ele tiver um pouco maior, conseguir uma recolocação no mercado de trabalho através da minha experiência. Mas, segundo os lojistas, as perspectivas para o comércio varejista nos próximos meses não são favoráveis. A indústria não está conseguindo produzir o que deve. E isso vai aparecer lá na frente e vai transformar em demissão do comércio. Nós conversamos agora sobre esses dados referentes ao desemprego na região metropolitana da capital com a coordenadora do Núcleo de Análise Socioeconômico e Estatística da Pesquisa de Emprego e Desemprego da região metropolitana de Porto Alegre, pelo DIESE, Iracema Castelo Branco. Boa tarde. Olá. Tarde. A gente viu, então, que em maio, 14 mil pessoas entraram para a taxa de desemprego, né? Somando 148 mil desocupados na região metropolitana. Existe uma mudança no perfil desses desempregados? Olha, o que a gente percebe é que no mês de maio nós estamos verificando o aumento do desemprego ocasionado por uma redução do nível da ocupação, ou seja, reduzindo, então, os postos de trabalho. E aí aumenta o número de desempregados. Se formos olhar por faixa etária, a faixa etária, então, de 16 a 24 anos é a que apresenta o maior percentual, que está na casa dos 17%, né, das pessoas desempregadas nessa faixa etária. Bom, em relação aos idosos, o que a gente pode falar sobre isso? Dos idosos, o que a gente pode verificar é que quando se tem uma queda da renda, que é o que tem se verificado nesse início de 2015, alguns idosos voltam para o mercado de trabalho até como um complemento da aposentadoria. O que eu posso dizer assim, o que nós temos de diferente do cenário de 2014 para o cenário de 2015 no mercado de trabalho? No ano de 2014, nós tivemos uma queda muito forte também no nível da ocupação, porém isso não refletiu em aumento da taxa de desemprego, porque as pessoas estavam saindo do mercado de trabalho. Então, muitos jovens saíam do mercado de trabalho até para se dedicar só aos estudos. Em 2015, nós temos ainda um cenário de queda da atividade econômica, a economia não está crescendo, não está gerando postos de trabalho. E muitas dessas pessoas retornam ao mercado de trabalho. Então, jovens e idosos, pelo nosso mapeamento, retornaram ao mercado de trabalho, né, e como não consegue emprego, acaba aumentando a fila dos desempregados. A gente pode dizer que nesses números já aparecem os reflexos de cortes no orçamento, por exemplo, do governo federal, do governo estadual, desse cenário todo? Sim, já aparece. No cenário que nós temos crescimento da taxa de desemprego, aumento da taxa de juros, aumento da inflação, aliado também a maior restrição ao crédito, tudo isso leva, então,
a um cenário de queda ou de retração da atividade econômica que gera, então, o aumento do desemprego. E como o setor público não tendo aí o aumento dos gastos, ou pelo contrário, uma retração, então, dos gastos do governo, claro que isso acaba refletindo na economia. Essa queda no emprego no comércio significa um fechamento das empresas ou uma redução, então, dos postos de trabalho? É uma redução dos postos de trabalho, é uma redução da quantidade de pessoas que estavam empregadas nesse setor, né, na região metropolitana de Porto Alegre, comparando abril a maio de 2015. E o que a gente pode falar em relação à indústria? Nós sabemos que a Gerdau, por exemplo, é um exemplo, né, que esta semana deu férias coletivas para 100 trabalhadores, houve também demissões no final do ano passado. Qual a situação da indústria como um todo? Bom, a situação da indústria também nos preocupa, né? A gente verifica, assim, que o cenário da indústria possivelmente seja até bem mais complicado, porque tem algumas indicações estruturais do setor. Bom, a queda na ocupação da indústria enquanto cenário, enquanto tendência, ela permanece. Porém, nesse mês de maio, nós não tivemos, na verdade, tivemos um acréscimo de 3 mil pessoas trabalhando nesse setor. E se olharmos o ano de 2014 para o ano de 2015, também se verifica para o mês de maio um crescimento. Porém, no início do ano, lá em 2014, de abril para maio, nós tivemos uma queda de 15 mil. Então, não é que se tem um crescimento de pessoas trabalhando no setor da indústria com uma tendência de mais longo prazo. E sim, a gente teve uma queda muito forte no início de 2014 e agora, quando a gente faz um comparativo, verifica um crescimento, mas é um crescimento comparando com dados que estavam muito abaixo. Então, o setor da indústria continua, assim, preocupante, os dados. E o que a gente pode falar sobre o rendimento das famílias? Ele diminuiu, não é mesmo? Sim, sim. O rendimento da família está caindo no mês de maio em torno de 8%, tá? 8,4% para os ocupados e 8,3% para o total de assalariados. Então, num cenário onde a renda das famílias está caindo, porque nós temos um crescimento da inflação, porque quando aumenta a taxa de desemprego, os trabalhadores perdem o poder de barganha para estarem negociando o aumento de salário, acabam se preocupando muito mais em manter o emprego e abrindo mão, então, de crescimento da renda, mas isso acaba influenciando também na queda do poder aquisitivo das famílias para compra. Então, logo é de se esperar que o setor de comércio seja afetado com uma queda do nível de vendas, né? Claro. Bom, nós conversamos com Iracema Castelo Branco, coordenadora dessa pesquisa pelo Diese. Muito obrigada, então. FEA também. Isso. Coordenadora da pesquisa pela FEA, né? Que é um trabalho conjunto com a FGTAS e também com o Diese. Tá ok, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A prática de exercícios físicos não tem sido algo comum entre os brasileiros. Dados do Ministério do Esporte apontam que o sedentarismo atinge 45,9% dos brasileiros. Isso significa que 67 milhões de pessoas não fazem atividades físicas ou praticam esporte no país. Os problemas do dia a dia com o sedentarismo afetam os indivíduos muito mais do que se imagina. Levanta peso daqui, corre um pouco dali. É assim a rotina da dona Arlinda há 10 anos, tempo que considera precioso para garantir o bom funcionamento do seu corpo. A aposentada está com 70 anos e afirma que se não fossem os exercícios, não estaria caminhando. Trabalhava, depois já não caminhava mais, quase 2 quadras já era suficiente, né? E daí, meu Deus, ia no médico, o médico também não dizia
não achava a minha doença quase. Daí eu resolvi, vou para academia, né? Os problemas como o sedentarismo podem afetar a rotina do indivíduo muito mais do que ele imagina. O que a gente tem que levar em conta é que o sedentarismo, para nós seres humanos, faz com que a gente perca mobilidades, perca movimentos naturais, movimentos que a gente considera funcionais, que é agachar. Então, esses são movimentos funcionais do nosso dia a dia. Para isso, o exercício físico serve para combater esse sedentarismo. A prática de exercícios físicos é indicada para todas as idades, pois trabalha com todos os órgãos do corpo humano. Aumenta a sensação de bem-estar, além de mandar embora os quilinhos indesejados. De acordo com a pesquisa, a faixa etária que menos pratica exercício são as pessoas com idades entre 54 e 74 anos. É um remédio, né? Eu estresso, não fica nem estressada, né? Não dá porque... A amizade também que a gente faz aqui, né? Tudo melhora. Bom, no primeiro momento, inverno e atividades físicas parecem não combinar muito, né? Mas para os profissionais de educação física e atletas amadores, isso não é verdade. A estação mais fria do ano requer apenas alguns cuidados. A professora de Educação Física Rita Abeiro faz assessoria para um grupo de 150 corredores não profissionais. O grupo treina ao ar livre no inverno e no verão. O frio e o mau tempo parecem não afetar esse pessoal que segue as orientações e tem bom rendimento o ano inteiro. Mas para quem não é assim tão disciplinado e quer só manter a caminhadinha também no inverno, a profissional dá a dica. O importante é priorizar um bom aquecimento, né? O corpo está bem agasalhado, já de saída sai com casaco, sai com uma blusa mais quente. À medida que vai aquecendo, vai tirando, mas não tira tudo. O corpo não pode desaquecer, porque aí o problema das lesões, o problema de se sentir mal na atividade física é passar frio. A regra de bom aquecimento e roupas adequadas é seguida pela maioria das pessoas que encontramos cedo no parque. Independente da idade, quem caminha se sente melhor. A melhor maneira de se aquecer, caminhar, exercitar o corpo, né? Ficar parada cada vez fica mais frio. A gente sente bem, entra depois de 1 hora, de meia hora, 45 minutos, entra endorfina no corpo, a gente se sente bem, né? A estudante de Educação Física Raquel Bercelli é uma entusiasta dos exercícios. Ela destaca a sensação de conforto após a atividade física, que faz esquecer que é inverno. A atividade física ela provoca a endorfina, a noradrenalina, e isso tem a sensação, né, de bem-estar. É isso que nos dá a sensação de bem-estar. Quando a gente pratica atividade, né, de manhã cedo, a gente afirma essa sensação ao longo do dia. Então, espanta o frio, a preguiça, manda tudo pro lado. A atividade física faz bem em qualquer época do ano. Mas quem pensa em começar agora porque ouviu falar que no inverno queimamos mais calorias, uma má notícia. Isso é um mito. Porque tu vai gerar energia de acordo com o que tu fizer de esforço. Se tu fizer um esforço maior do que tu faz no verão, sim, tu vai queimar mais. Mas se o esforço for sempre o mesmo, tu não vai queimar mais calorias. O importante é tu sair da inércia, tirar o corpo do estado inerte para ir fazer alguma atividade. Bom, nós vimos aí na reportagem as pessoas que encaram o frio para fazer exercícios físicos. Mas é verdade que no inverno muita gente vê a oportunidade de relaxar um pouco. É só bater o friozinho que dá aquela preguiça de ir para a academia ou dar a caminhada diária. O abandono das atividades físicas no inverno e suas consequências é o que vamos tratar agora com Cláudio Machado da Silveira, médico do esporte. Boa tarde. Boa tarde. Quais são os prejuízos, então, para quem está habituado a fazer exercícios físicos, daí chega no inverno e dá aquela parada? Sem dúvida, é fundamental manter a regularidade do exercício. Com isso, o metabolismo, ou seja, o funcionamento orgânico, ele se mantém dentro de um equilíbrio. É isso que o nosso organismo busca sempre, o equilíbrio. Então, mantendo regularmente o exercício, a gente consegue obter todos esses benefícios. Com a pausa, é evidente que isso pode diminuir todos esses benefícios então mencionados. O ritmo das atividades físicas deve ser o mesmo do verão, independente do frio?
Não, até pode se manter o mesmo, se quiser aumentar, tem que ser de uma maneira programada. Para isso é sempre importante uma avaliação médica e, é claro, uma programação com um profissional de educação física para fazer todo esse planejamento de aumento, de incremento do exercício. Quem tem algum problema de saúde, como doenças coronarianas ou respiratórias, também deve fazer exercício mesmo nos dias mais frios? Não há nenhum problema quanto a isso? Não há problema desde que se tome alguns cuidados. A gente sabe, através de alguns estudos, que existem algum aumento de eventos cardiovasculares com o frio, uma associação em torno de 30%. Mas, sem dúvida nenhuma, o sedentarismo é muito, muito grave. Nos traz muito mais problemas de toda a ordem. Então, manter o exercício ou começar o exercício é fundamental, desde que bem avaliado. Claro, as disfunções respiratórias são mais comuns também no inverno. Então, é só adotar as medidas cabíveis, que está bem indicado sim o exercício nessa época também. É recomendável fazer exercício tanto na academia, local mais fechado, quanto na rua nesse período? Tem que ser bem avaliado. Claro que o ambiente climatizado favorece mais essas questões de variação de temperatura, etc. Fica mais fácil de nos organizarmos, os fatores ficam mais controlados. Mas pode ser adequado ao ar livre, sim, principalmente utilizando, quando está muito frio, toucas e luvas, aquecendo bem os pés, que pelas extremidades a gente perde muito frio. E também aquele comentário anterior é muito válido, onde se começa o exercício com mais agasalho, podendo, durante o exercício, aumenta a temperatura, então vai retirando o agasalho. Outra dica, quando fica difícil, vai no parque, então vai com um casaco de abrigo com fecho e, à medida que vá se aquecendo, abre o fecho e também propicia essa troca, então, de temperatura de uma maneira mais adequada. Mesmo nos dias muito frios, é possível, então, fazer exercício na rua? É possível, só que tem que ser bem programado, a pessoa tem que estar adaptada. Não é recomendado quem está sedentário começar o exercício exatamente num dia muito frio. Existe uma programação, sem dúvida nenhuma, para quem vai começar, tentar minimizar esses impactos ambientais, ou seja, de preferência em ambiente climatizado ou buscar ao ar livre temperaturas mais agradáveis ou no horário mais quente do dia, que normalmente ocorre entre 11 e 15 horas, por exemplo. Bom, então no caso de fazer exercício físico na rua, é melhor escolher um horário em que ainda haja sol, por exemplo? Um horário mais quente? Exatamente, nos dias muito frios é uma boa indicação buscar um horário mais quente do dia. Quanto à alimentação no inverno, né? Como que deve ser nesse período para fazer exercícios antes e depois do exercício? Como que deve ser a alimentação? Não, a alimentação, na realidade, ela se mantém mais ou menos igual. O que acontece, como a gente busca um equilíbrio da temperatura, a termorregulação, claro que a gente também tem essa sensação de estar mais atraído por comidas mais quentes, etc. Isso é fisiológico, isso é normal. E então isso se dá de uma maneira adequada. E para algum benefício a mais, alguma coisa a mais, é interessante falar com um nutricionista. Mas, de uma maneira geral, não tem que haver uma modificação impactante na dieta, não. Sempre a hidratação é fundamental, antes, durante e após o exercício, principalmente para exercícios prolongados. A hidratação, muitas vezes, é deixada um pouco mais de lado no inverno, inclusive. Infelizmente, porque ela faz parte da mesma forma, com a sua importância para manter essa regulação orgânica. Tá ok, então. Nós conversamos com Cláudio Machado da Silveira, médico do esporte. Muito obrigada pela sua presença aqui no Canal Aberto. Eu que agradeço. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil organizou agora há pouco manifestação contra o projeto de lei que autoriza a terceirização em atividades fim das empresas. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados em abril e agora tramita no Senado. Os manifestantes saíram das proximidades da Prefeitura da capital para a Assembleia Legislativa. As lideranças sindicais e grande parte dos especialistas do mundo do direito que lidam com as relações entre capital e trabalho consideram que elas tendem a se precarizar em caso de aprovação do projeto. Setores empresariais argumentam que a terceirização em atividades fim vai aumentar a taxa de ocupação em um momento de crise.
O Rio Grande do Sul ultrapassou a meta mínima de cobertura da vacinação contra a gripe, que era de 80% da população em grupos de risco. Mas na capital, gestantes e crianças ficaram abaixo do percentual determinado pelo Ministério da Saúde. Por isso, a aplicação das doses continua nos postos de saúde do município. Porto Alegre recebeu 600 mil doses da vacina contra a gripe. O número é suficiente para imunizar 100% do público-alvo da campanha, formado por idosos, profissionais da saúde, gestantes, crianças e mães que estão amamentando. A Organização Mundial da Saúde preconiza a imunização de pelo menos 80% desta população. Mas, até agora, entre o grupo das gestantes e das crianças, o índice de imunização está em apenas 69%. Por esse motivo, a campanha de vacinação vai continuar na capital. A rede ainda está com vacina em todas as unidades de saúde, das 8 às 5 da tarde, então, para toda a população-alvo. Na avaliação de profissionais de saúde, o fato de estar sobrando vacina para 2 grupos prioritários é justificado pela falta de informação. A chefe do setor de epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde esclarece: a vacina contra a gripe não provoca a doença. Pode estar incubada, como as pessoas falam, então tu fizesse a vacina e nesses primeiros 15 dias, quando tem a soroconversão, pode dar algum problema de um resfriado leve, dor no corpo, uma dor local, são eventos que podem acontecer. Só que o que é importante que as pessoas saibam? As complicações da gripe que são evitadas, principalmente pneumonia, que é nesse momento as emergências estão lotadas de problemas com problemas respiratórios, pulmonares, pneumonias, otites. Então, isso sim, essa vacina é muito importante para evitar. Um novo roteiro turístico no interior de Caxias do Sul oferece 18 atrativos em gastronomia, hospedagem e lazer que combinam muito bem com a estação mais fria do ano. O turismo na Serra com um destino diferente é o que você vê na reportagem da TV Caxias. A Caxias do Sul das baixas temperaturas e da cerração. Frio, chuva, hora de resgatar cachecol, luvas, casacos. Inverno dos caxienses bem agasalhados. A Caxias dos Parreirais com suas folhas secas e a uva aguardando a próxima estação para começar a florescer. Do aconchego ao redor da lareira e do fogão a lenha tinindo. É possível sim aproveitar o inverno em Caxias, mas não necessariamente no conforto de casa. Quando pensamos em roteiros turísticos ou passeios para aproveitar o inverno, geralmente lembramos de cidades como Gramado ou Canela. Porém, Caxias do Sul tem investido cada vez mais em roteiros para valorizar a nossa cultura ítalo-gaúcha. E você vai conhecer um desses roteiros agora, o Caminhos do Interior, que foi desenvolvido para todo o ano, mas tem um charme especial se conhecido na estação mais gelada do ano. Belos cenários, excelente gastronomia e muito lazer. O roteiro Caminhos do Interior tem opções que vão desde experimentar como é a vida rústica do campo, passando pelo charme de um café da tarde em um ambiente confortável e acolhedor. Este roteiro pode começar por Vila Oliva, distrito que fica a 40 quilômetros do centro de Caxias. Iniciamos pelo parque de eventos e, bem cedo, tomamos um café com leite tirado direto da fonte. Eu tava fazendo cara feia e tal, mas não é gostoso mesmo? Não, é gostoso. Isso eu tomava na infância. E depois a explicação sobre como encilhar o cavalo, um passeio que pode ser feito até por quem não tem experiência alguma em equitação. Aqui tem também o único monumento ao cavalo na América Latina. Tem roda de amigos em volta da lareira tomando um mate, polenta brustolada com queijo e pinhão sapecado na chapa do fogão a lenha com uma receita especial. Aí tu faz isso aqui, ó. Pra que é isso? E daí ele ganha mais um choque térmico. Tu molha, ele pega a umidade e não fica tão seco. Ele fica macio. E mais uma receita de pinhão. Desta vez sapecado na grinfa, as folhas secas do pinheiro. Fica torradinho e mais gostoso ainda. Temos aqui uma amostra da mistura das culturas italiana e gaúcha.
Isso mesmo, na verdade nós temos uma mistura entre o campeiro e o italiano, que é o que acontece no dia a dia aqui na nossa região, né? Do cenário rústico e acolhedor, vamos até um local onde a proposta é tomar um café de fim de tarde feito pela avó, ou pela nona, como também elas são conhecidas por aqui. Esta casa já foi um galpão para maquinários nos anos 80 e agora se tornou um espaço confortável, muito bem decorado, perfeito também para fugir do frio. Uma proposta um pouquinho diferente do que já se tem em toda a cidade, que é uma reunião de um grupo de amigos que possa se reunir entre 15 horas e 19, por aí 20 horas, que venham para um café da tarde que ele não é nem um café colonial, nem um café da colônia, aquele café que tu só vai encontrar na casa da avó mesmo. Josefina, ou Dona Pina, como é mais conhecida, é a responsável pelo doce que tem encantado os visitantes do Vila Boa. Eu acho que foi uma inspiração de Deus que eu tinha que ter essa missão de fazer depois. Depois de 4 ou 5 sonhos cada um, nem precisa dizer mais nada sobre o quanto é gostoso. E tem mais. O roteiro Caminhos do Interior oferece ainda turismo religioso, hotel nas proximidades com um ambiente mais retirado, tranquilo, e as belas paisagens dos distritos de Santa Lúcia do Piaí, Vila Oliva e Fazenda Souza. Ao todo, são 18 atrativos em gastronomia, hospedagem e lazer, e a certeza de que os turistas irão se aquecer com o inverno caxiense. Os vereadores da capital aprovaram ontem o Plano Municipal de Educação. Foram mais de 10 horas de votação com momentos de tensão entre parlamentares e a plateia, que se dividiu contra e a favor da inclusão da identidade de gênero nas escolas. O plenário da Câmara ficou lotado para a votação do Plano Municipal de Educação. Grupos contrários e favoráveis às modificações no projeto sobre as questões de gênero na educação se manifestaram em diversos momentos durante os discursos dos vereadores. Os planos de educação em nível federal, estadual e municipal estabelecem metas e objetivos para o ensino. Universalização da educação, né? Que vai abranger assim, um número muito grande de jovens que têm direito a estar na escola e deverão estar, né? Uma outra também questão é a valorização da formação dos profissionais da educação. O texto do Plano Municipal foi retificado e aprovado em reunião das comissões da Câmara, realizada na semana passada. Cerca de 50 itens foram retirados. Entre os pontos mais discutidos está novamente a questão da formação em direitos humanos. O processo foi democrático, participativo, né? E as pessoas que não participaram ou que se sentem prejudicadas, hoje se sentem prejudicadas, na verdade foram chamadas. Né? Foram chamadas para participar e não se pronunciaram no momento hábil, né? E nesse momento, então, estão fazendo essa crítica, né, que, do nosso ponto de vista, ela não tem fundamento. Vamos garantir uma escola laica, uma escola que ensine a tolerância, ensine a liberdade, ensine a paz e a preservação e o respeito à diferença, seja religiosa, seja étnica, seja cultural. E é isso que nós queremos. Um plano para Porto Alegre tem que estar à altura da Constituição brasileira e dos direitos que nós já escrevemos nessa Constituição. Bom, agora o assunto é direito de família. Muitos casais, ao decidirem se divorciar, precisam de um documento legal para viverem separados até a decisão final da Justiça. Por isso, pedem a separação de corpos. Bom, e esse é um assunto do advogado Fernando Malheiros Filho, no quadro Direito de Família de hoje. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, como é que está? Bom, primeiramente, quando é que é possível pedir a separação de corpos? Sempre que há uma necessidade ou formal ou prática, no sentido de que a medida seja concedida, tá? Quando o casal está absolutamente de acordo, e inclusive quando não há filhos, eles podem providenciar diretamente uma escritura de divórcio que hoje a lei permite. Mas não é sempre assim. Há muitos casos em que os casais estão vivendo uma situação de intolerância dentro de casa, inclusive com risco de violência ou já tendo acontecido violência. Tá? Nesses casos, aquele que é vítima da violência, ou por outras razões também, porque nós estamos lidando com uma miríade de hipóteses, pode ir ao juiz,
Tá? Em se tratando da mulher, pode ir, inclusive, ao juizado de violência doméstica, mas pode ir ao juiz pedir que o outro deixe a sua casa compulsoriamente através de uma medida judicial. É o juiz, é dentro do escrutínio judiciário, que se vai avaliar se a medida deve ser concedida ou não. E eu alertaria também que a separação de corpos pode ter outras funções. Por exemplo, tá? Em que pese a jurisprudência já vem admitido que a separação de fato, né, produz os efeitos, né, de desligamento do casal, nem sempre é fácil comprovar quando é que o casal deixou de coabitar ou deixou de ter um relacionamento. A separação de corpos deixa inequívoco que o casal não está mais junto. Um dos grandes efeitos, né, que se decorre da separação de corpos é o fim dos efeitos do regime de bens. É preciso lembrar, as pessoas normalmente são casadas ou com comunhão universal, comunhão parcial, e o que elas adquirem, né, à medida que adquirem, passa a fazer parte da cesta que nós consideramos o patrimônio conjugal. A partir da separação de corpos, esse efeito não se produz mais. Então, também tem essa consequência patrimonial relevante. De modo que é preciso olhar caso a caso, mas é muito comum que a separação de corpos, especialmente nesses casais que têm grandes dificuldades de relacionamento, seja utilizada. E eu acrescentaria um dado. Tá? Nós estamos vivendo um momento de grande tensão econômica no país, tá? Um momento político e econômico muito difícil. Isso necessariamente se reflete dentro da família. Tá? Então, casais que já têm dificuldades, né, de levar as coisas, de ter uma convivência harmônica, tendem a ter dificuldades maiores. Daí acontecer uma situação de insuportabilidade e ser necessária uma medida de separação de corpos é apenas um passo. Pode ser utilizado também na questão, por exemplo, no não estável. A separação de corpos é uma medida, né, antecipatória que pode ser utilizada em qualquer hipótese de família. Né? E a união estável é uma das hipóteses de família considerada pela Constituição Federal. Aliás, hoje nós temos várias hipóteses de família. Né? Eu estou me referindo às famílias de casais, inclusive casais homossexuais. Sim. Também poderão se servir da separação de corpos, até porque hoje, nos tribunais superiores, já há reconhecimento no Supremo de que a união estável entre homossexuais pode ser reconhecida e no STJ, inclusive, determinação no sentido de que haja que se possa haver casamento. Logo, a separação de corpos também se estende a essas hipóteses, que deverá, como sempre, ser avaliada pelo juiz da causa na sua necessidade, a sua pertinência, né, a sua razoabilidade para que a medida seja deferida. O cônjuge, quando sai de casa, por exemplo, e sem a ação cautelar, essa questão, ela pode ser considerada abandono de lá? Não, para esta finalidade, a separação de corpos perdeu muito da sua eficácia pelo seguinte, porque hoje a jurisprudência, em que pese lá no Código Civil, existam ainda as hipóteses de separação por culpa, quer dizer, aqueles casos de adultério, de abandono do lar, quer dizer, violação do dever de coabitação mútua, os casos de injúria grave ou até violência física, a jurisprudência não admite mais a apuração de culpa. Né? De modo que a separação de corpos, para esta finalidade, perdeu muito da sua consistência. Né? O fundamento hoje dela é de fazer retrotrair os efeitos que vai se produzir pelo divórcio à data dessa separação de corpos, inclusive nessa questão do regime de bens, e, eventualmente, resolver uma situação insolúvel dentro de casa, quando há risco de violência, enfim. E o juiz pode determinar que o cônjuge saia de casa também? Não só pode, como acontece com bastante frequência. Né? Quando o juiz se convence, né, de que aquela situação é insuportável, um deles vai ter que deixar a casa. Né? E o juiz é que vai decidir. E o juiz que determina. Fernando Malheiros Filho, advogado, de novo aqui no nosso quadro Direito de Família. Obrigado, Fernando. Eu agradeço muito. Obrigado pela gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Agora, esporte. Neste final de semana vai ser disputada em Santa Cruz a 5ª etapa do Stock Car, temporada 2015. Após passagens por Goiânia, Ribeirão Preto, Nova Santa Rita e Curitiba, a mais importante categoria do automobilismo nacional retorna ao Rio Grande do Sul. No sábado, às 8 horas, acontece o treino livre e, ao meio-dia, o treino classificatório. No domingo, serão disputadas 2 corridas a partir da 1 da tarde no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul.
A Seleção brasileira de remo treina em Porto Alegre para os Jogos Pan-Americanos de Toronto. Aqui no estúdio, o Vitor Ruzic, gaúcho de Pelotas, tem 19 anos, o mais jovem remador a integrar a equipe. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Bom, vocês estavam se preparando a Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. Agora vocês estão em Porto Alegre, na Ilha do Pavão, né? Isso. Qual é a diferença? Prejudica essa preparação? Existe alguma diferença? Não, na Lagoa Rodrigo de Freitas foi o evento que teve, foi a seletiva nacional, que foi decidido quais barcos que vão viajar para Toronto. E por causa da Olimpíada e o Mundial que vai ter esse ano, é um evento teste da Olimpíada na Lagoa, a Lagoa foi interditada. Sim. Agora não foi interditada, mas tem barcas lá no meio da Lagoa que atrapalham o treinamento. Então os atletas do Rio de Janeiro vieram para o União, eu sou daqui já do União, já remo aqui há 3 anos. E então estão todos concentrados ali. E se atrapalha, não atrapalha nada, acho que o treino muda, fica um pouco mais intensificado, né? Só que a ilha tem uma estrutura muito boa para abrigar os atletas, uma água super boa, muita quilometragem de água, pode subir muitos quilômetros e descer, que é diferente da Lagoa, né? A Lagoa só tem uma raia de 2 quilômetros que tu tem que ficar fazendo a volta o tempo inteiro. Sim. Bom, agora a primeira competição é os Jogos Pan-Americanos, agora em julho, né? Em Toronto. Como é que o Brasil chega nessa competição? Chega bem, chega com até... Temos uma remadora feminina peso leve, que é a Fabiana Beltrame, que ela chega com 2 medalhas lá, chega com moral. O Brasil está se preparando bem. Acho que em relação a 2007, 2011, o Brasil vai vir melhor nessa. Vai uma equipe nova, está sendo bem renovado isso. E em relação ao nosso barco, um barco jovem, eu vou de duplo, meu parceiro de barco também tem 19 anos. Então, a gente quer mostrar serviço, vamos dizer, nessa competição. Não foi o nosso foco no ano, nessa seletiva. Nosso foco foi o Mundial Sub-23, que acontece logo após o PAN. A gente vai direto de uma para outra. Esse Mundial ocorre onde? Na Bulgária. Na Bulgária. É. Só que, como nessa seletiva que teve na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente foi eliminando, foi tendo as eliminatórias, né? E a gente foi sempre com os melhores tempos e chegamos na final principal. E aí eu falei pro meu parceiro de barco, o Vinícius, falei, cara, essa vaga é nossa, ninguém vai tirar. Agora a gente chegou aqui, a gente vai agarrar essa vaga. E a gente foi e ganhou ali a final. Bom, além do PAN, agora tu disseste que tem mais a seletiva, agora tem na Bulgária, mais essa competição, Mundial Sub-23. E como é que está a questão da classificação para as Olimpíadas? Bom, essa de 2016, o nosso barco é muito jovem, então a gente está querendo, por enquanto, só juntar a experiência, encher a bagagem, como se fala, para a Olimpíada de 2020. A gente está focado na de 2020. Claro, a gente vai tentar de 2016, não é o foco. Se vier, a gente vai com tudo para cima deles. Não é porque é um barco jovem que a gente vai, tirar o pé. Sim. Mas não é o foco. Se não acontecer, bola para frente, a vida segue. Mas com certeza 2020 vocês... 2020 a gente vai estar lá. Tá certo. Vitor Ruzic, um dos mais jovens remadores a integrar a equipe nos Jogos também Pan-Americanos, em Toronto. Vitor, obrigado, hein? Obrigado e boa sorte aí. Valeu. Obrigado. Coração de uma princesa precisa amor e delicadeza. Uma princesa é uma princesa. Uma das marcas do Rio Grande do Sul é a miscigenação de povos, muito em função da imigração de pessoas de diversos países que formaram a nossa cultura. Há mais de 190 anos, por exemplo, chegavam ao Vale dos Sinos os primeiros imigrantes alemães. Hoje, dia do imigrante no Brasil, a reportagem da FEVALE relembra um pouco dessa trajetória. Os olhos de Dona Eva olham saudosos a foto de toda a família. Ela, pais e 4 irmãos imigraram para o Rio Grande do Sul em 1922. Por aqui, a vida era bem diferente da região que moravam, próxima a Berlim, na Alemanha. Hoje, aos 100 anos, ela e familiares de 2 gerações relembram os momentos guardados em fotografias.
A filha Margot conta que por aqui a maior dificuldade foi o preconceito contra os alemães e o nazismo da Segunda Guerra Mundial. Isso foi um pouco difícil, mas minha mãe sempre calcou muito, nós temos que preservar a língua. Aí veio a guerra. E na época de guerra a gente tinha que falar bem baixinho. Os primeiros 5.000 imigrantes alemães chegaram ao Rio Grande do Sul entre 1824 e 1830. Eles vinham fugindo das guerras, da fome e das epidemias que assolavam a Alemanha naquela época e estavam atrás de uma vida nova por aqui. Já em 1840, chega uma nova leva de imigrantes que se espalha por todo o estado. Em várias cidades, os alemães também influenciaram a formação das atividades econômicas que caracterizam as cidades até hoje. Essa atividade já foi trazida de lá e começou a ser desenvolvida aqui. Então não é à toa que Estância Velha se torna a capital nacional dos curtumes, não é à toa que Novo Hamburgo se torna a capital nacional do calçado, em função desse momento da chegada dos imigrantes alemães que trouxeram essas atividades, esse conhecimento da Alemanha para cá. E quem tomou a decisão de largar o país de origem e buscar novos rumos não se arrepende. Em família ainda se passam costumes, histórias e um amor que nasce pelo novo país. Na geração agora dos bisnetos se perdeu, mas é importante preservar a cultura porque é algo interessante, é diferente. E agora, literatura. Considerado um dos maiores autores do realismo fantástico na literatura brasileira, o goiano José Veiga teve suas obras traduzidas para o inglês, o espanhol e outras línguas, sendo publicadas na América do Norte e na Europa. Um dos seus romances mais importantes é A Hora dos Ruminantes, que conta a história de uma cidade que vê o seu dia a dia alterado por acontecimentos estranhos. É sobre essa obra que o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Dil, faz o seu comentário hoje aqui no canal aberto. Boa tarde, Dil, tudo bom? Boa tarde, Lívia. Pois é, A Hora dos Ruminantes, né? Um livro de 1966, um dos livros mais famosos do J.J. Veiga. É, de fato, uma cidade pequena, né? Acontece algo estranho lá. Chegam uns visitantes, acampam perto da cidade. De repente, a cidade é invadida por cachorros, né? A população já tem que ficar dentro de casa, fica meio acuada. Para piorar a situação, depois a cidade é invadida, é tomada por bois. Tanto é verdade que tem tanto boi na cidade que algumas crianças, para levar algum recado, têm que literalmente caminhar por cima dos bois. Esse livro, muitos críticos alegam que ele é uma alegoria ao golpe militar de 1964, né? População acuada, gente de fora que chega e tal. O próprio autor, né, o José J. Veiga, ele disse que não, porque ele havia escrito esse romance bem antes de 64. Né? De qualquer maneira, é um livro que precisa ser conhecido. O José J. Veiga é um grande escritor. Nos anos 60 e 70, ele era muito reconhecido pela crítica e também pelo público. Depois isso se perdeu um pouquinho. Agora, em 2015, a partir deste ano, a Companhia das Letras está prometendo relançar toda a obra do José J. Veiga para comemorar o centenário de nascimento do autor goiano. É uma ótima iniciativa. Esse livro, A Hora dos Ruminantes, eu acho que é uma dica fundamental para quem gosta de literatura brasileira e quer conhecer um pouquinho do José J. Veiga, Lívia. Legal, interessante. Então, A Hora dos Ruminantes, ótima dica, Dil. A gente se fala, então, na semana que vem. Boa tarde. Boa tarde, até lá. Morreu ontem à noite, aos 80 anos, um dos maiores expoentes da cultura tradicionalista gaúcha. Compositor, historiador, folclorista e apresentador de TV, Antônio Augusto Fagundes, o Nico, vai ser enterrado às 6 da tarde no cemitério João 23, na capital.
corpo está sendo velado desde as 8 horas da manhã no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. Ele estava internado há um mês no Hospital Ernesto Dornelles e morreu às 9 horas da noite de ontem. Familiares, amigos, tradicionalistas e autoridades se despedem do folclorista, cantor, ator e apresentador, que teve a trajetória de 80 anos marcada pela dedicação aos temas do Rio Grande do Sul. O Nico Fagundes é uma das pessoas mais raras que eu conheci. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo também, além do que eu chamo da bota, da bombacha, do chapéu, da tradição. Então não era somente um gaúcho a cavalo, era um ser do seu tempo, conhecedor de muitas das civilizações e talvez até por isso tenha valorizado tanto e amplificado as coisas da sua raiz. O autor do tradicional canto alegretense nasceu em Nhanduí, no interior deste município, em 1934. Antônio Augusto Fagundes foi um dos fundadores do movimento tradicionalista gaúcho. Nico, como ficou conhecido, era especialista em história do Rio Grande do Sul e mestre em antropologia social. Ele deixa a mulher e 6 filhos. Um momento de muita tristeza, mas ao mesmo tempo um momento tranquilo, porque o tio Nico recebeu as homenagens em vida, recebeu o carinho em vida. Onde tiver um guri, uma guriazinha, campeando as suas origens, lá vai ter o estudo do tio Nico, a história do tio Nico, o amor que o tio Nico dedicou à cultura do nosso Rio Grande do Sul. Imortal, tio Nico. Bom, e o Canal Aberto volta amanhã, novas informações. Nessa sexta-feira nós vamos falar sobre agrotóxicos. O Brasil é considerado o maior consumidor mundial. E a gente se despede com o Canto Alegretense, obra cantada por muitos intérpretes de composição de Nico Fagundes. Uma boa tarde. Boa tarde. Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração.